Eu queria que você abrisse comigo a palavra de Deus no primeiro livro dos Reis. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13. Essa não é uma história muito conhecida. Esse não é um texto que a gente costuma ouvir tanta pregação. E é um texto que eu vou fazer questão de ler, um trecho longo da palavra. Então, por favor, acompanhe comigo, fique comigo. Não é uma história tão simples. É uma história cheia de reviravoltas e que precisa ser contextualizada. Então, eu peço que você caminhe comigo, porque eu creio realmente, creio piamente, creio copiosamente no poder do Espírito Santo e naquilo que essa palavra pode ministrar no coração de cada um de nós. Primeiro livro dos Reis, no capítulo 13, a partir do verso 1. Diz assim: Eis que, por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incensos. Por ordem do Senhor, o profeta clamou contra o altar e disse: Altar, altar, diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias. Em cima de você ele sacrificará os sacerdotes dos lugares altos que queimou incenso em cima de você. Ossos humanos serão queimados em cima de você. Naquele mesmo dia o profeta deu um sinal dizendo: Este é o sinal que foi o Senhor quem falou. Eis que o altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se espalharão. Quando o rei ouviu as palavras que o homem de Deus proferiu contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo: Prendam esse homem. Mas a mão que ele tinha estendido contra o homem de Deus se secou, e ele não a podia recolher. O altar se fendeu, as cinzas se espalharam pelo chão, conforme o sinal que o homem de Deus tinha dado por ordem do Senhor. Então o rei disse ao homem de Deus: Implore o favor do Senhor seu Deus e ore por mim, para que eu possa recolher a minha mão. O homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como antes. Então o rei disse ao homem de Deus: Venha comigo até minha casa e coma alguma coisa, e eu o recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desse metade da sua casa, em algumas versões metade do seu reino, eu não acompanharia e não comeria nem beberia nada neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor Deus pela sua palavra, dizendo: Não coma, não beba nada naquele lugar, e não volte pelo caminho por onde você foi. E ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde tinha ido a Betel. E em Betel morava um velho profeta. Os seus filhos vieram e lhe contaram tudo o que o homem de Deus havia feito naquele dia em Betel. Também lhe contaram as palavras que ele tinha dito ao rei. Então o pai perguntou aos seus filhos: Por que caminho ele se foi? E eles lhe mostraram um caminho que havia sido tomado pelo homem de Deus quando tinha vindo de Judá. Então ele disse aos seus filhos: Ponham a sela no meu jumento. Eles puseram a sela no jumento e o profeta montou. Então ele foi atrás do homem de Deus e, achando-o sentado debaixo de um carvalho, perguntou-lhe: Você é o homem de Deus que veio de Judá? E ele respondeu: Sou eu mesmo. Então o profeta velho disse: Venha comigo até a minha casa e coma alguma coisa. Mas o profeta de Judá já respondeu: Não posso voltar com você. Não posso entrar em sua casa. Não posso comer nem beber nada com você nesse lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: Ali você não deve comer nem beber nada. Também não deve voltar pelo caminho por onde foi. O velho profeta respondeu: Mas eu também sou profeta como você. E um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo: Faça-o voltar com você à sua casa, para que coma e beba alguma coisa. Mas isso era mentira. Então ele voltou com o velho profeta, e ele comeu e ele bebeu na casa dele. Estando eles à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta que tinha o feito voltar. E ele gritou para o homem de Deus que tinha vindo de Judá, dizendo: Assim diz o Senhor: Você foi rebelde à palavra do Senhor e não guardou o mandamento que o Senhor seu Deus lhe havia ordenado. Você voltou, comeu e bebeu no lugar onde ele havia ordenado que você não deveria comer, nem deveria beber. Por isso, o seu cadáver não será sepultado no sepulcro dos seus pais. Depois que ele tinha comido e bebido, o velho profeta pôs a sela no jumento,
para o homem de Deus a quem ele tinha feito voltar. Ele foi embora e no caminho um leão o encontrou e o matou. O cadáver dele ficou estendido no caminho e o jumento e o leão ficaram parados junto ao cadáver. Eis que alguns homens passaram e viram o corpo jogado no caminho, bem como o leão parado junto ao corpo. Então foram e disseram na cidade onde o velho profeta morava. Quando o profeta que o tinha feito voltar do caminho ouviu isso, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor entregou ao leão que o despedaçou e o matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. Então disse aos seus filhos: ponham a sela no meu jumento. E eles fizeram o que o pai pediu. Ele foi e encontrou o cadáver estendido no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. O leão não tinha devorado o corpo, nem despedaçado o jumento. Então o profeta levantou o cadáver do homem de Deus, pôs sobre o jumento e o levou de volta. Assim o velho profeta entrou na cidade para o chorar e sepultar. Depositou o cadáver no seu próprio sepulcro e o prantearam, dizendo: ah, meu irmão. Depois de o haver sepultado, disse aos seus filhos: quando eu morrer, sepultem-me no túmulo em que o homem de Deus está sepultado. Põe os meus ossos junto aos ossos dele, porque certamente se cumprirá o que por ordem do Senhor ele clamou contra o altar que está em Betel e contra todos os templos que existem nos lugares altos da cidade de Samaria. E que Deus os abençoe. Respiraram? A história é tensa. E para a gente chegar nessa história, eu queria contextualizar vocês. O que estava acontecendo em Israel e em Judá? O primeiro livro dos Reis começa mostrando o final do reinado de Davi. E se a gente for logo lá no primeiro capítulo, logo nos primeiros versículos, versos 1 a 4 mais ou menos, vai dizer que Davi era velho. Davi sendo velho, já o seu corpo sentia frio e já os panos, os tecidos não podiam aquecer o seu corpo. Então, os homens colocaram junto de Davi um velhinho, o rei velhinho, o rei já bastante debilitado, colocaram uma jovem bonita, uma jovem virgem chamada Abissag. E a Bíblia diz que Abissag dormia todos os dias com o rei para aquecer o seu corpo, porque ele já era tomado pelo frio. E a Bíblia diz assim: porém o rei não a conheceu. Conheceu, aqui está denotando uma relação íntima. Está dizendo que o rei não tinha relações íntimas com aquela mulher, embora dormisse com ela todos os dias. E aqui, a gente lendo isso, sabendo quem era Davi, Davi não era um cara que costumava se segurar muito com mulheres. Vídeo, episódio com Batseba. Davi não era muito de ter esse respeito todo. Era um rei que, embora fosse escolhido conforme os critérios do coração de Deus, era um homem falho, cheio de dificuldades, e era um homem que gostava muito de mulheres. Teve várias ao longo da sua vida. Inclusive pegava dos outros. Mas agora ele está deitado do lado de uma menina, garota bela, virgem. Aliás, essa garota, Abissag, vai ser o motivo da discórdia entre Salomão e Adonias, os dois filhos de Davi, que brigaram depois, e Salomão tolerava Adonias no seu trono até o dia em que Adonias, o seu irmão, pede para casar com essa mulher, Abissag, e usa a mãe de Salomão, Batseba, para ter essa mulher como sua esposa. Nesse dia, Salomão cansa de Adonias e diz: peça logo o trono inteiro para ele. Cansei desse cara, vou matar ele. Pronto, um irmão matou o outro por causa dessa mulher. Feia ela não era. Está agora Davi deitado com essa menina que aquecia o corpo dele todos os dias, e ele não a conheceu. O escritor está dando uma dica para a gente. Ele está chamando a atenção da gente para algum fato histórico muito relevante. Ele está dizendo que o rei já não tinha virilidade. Ele está dizendo que o rei já não tinha potência, o rei já estava debilitado. Ele está dizendo, sinalizando um ponto: Israel tinha um trono fraco. O trono de Israel estava enfraquecido. Davi já não era um rei que conseguia governar com a força de antes. Era a hora de uma sucessão. E na hora da sucessão, as pessoas estão agoniadas, porque tem duas possibilidades.
os dois partidos que estão em rota de colisão são bem complicados. Um deles é Adonias. Adonias para presidente. E a Bíblia fala sobre Adonias o seguinte, que Adonias era tão mimado, tão mimado, tão mimado, tão abobado, tão abestalhado, que nunca o seu pai, não é nem que Davi nunca lhe tinha dito não, é que Davi nunca tinha perguntado a ele: meu filho, por que você fez isso? Pronto. Nunca na vida. Adonias era alguém que não conhecia nem o não e nem o porquê isso. Adonias era um homem cruel. Adonias era um homem mimado. Adonias era um homem que os profetas temiam. Se Adonias assumir, o trono acaba. Então, todo mundo de bom senso queria pelo menos Salomão. O que não quer dizer que Salomão era lá muito flor que se cheirasse. E aí, Batseba se junta com os profetas e chegam para o rei e diz assim: o rei está velho, né? Vamos ver se ele lembra de uma promessa que a Bíblia nunca diz que ele fez. Rei, lembra que você prometeu que Salomão ia reinar? O rei: é mesmo, né? Menino, foi aquele dia, você não lembra não? Estava jogando dominó ali na Piedade, você falou: eu disse. Foi mesmo? Então é ele mesmo. E o rei fez com que aquilo acontecesse. E aí você vê no capítulo 2, um pouco da personalidade de Davi. 1 Reis, capítulo 2, Davi vai dando os últimos conselhos a Salomão. E ele vai fazendo um monte de coisa que é muito estranha. Salomão, sabe Joabe? Eu não sei se vocês sabem quem é Joabe, mas Joabe sempre foi o leão de chácara de Davi. O homem de confiança, o braço direito de Davi. Era Joabe que fazia todos os serviços sujos que Davi não tinha coragem de fazer. Foi Joabe que matou Absalão, por exemplo, quando Absalão perseguia Davi. Foi Joabe que entregou Urias para a frente de batalha, para morrer, porque Davi não tinha coragem de matar Urias. É para Joabe que Davi manda a cartinha pela mão de Urias para matar Urias. E Joabe fazia esses serviços. Mas agora, Davi, que nunca teve coragem de confrontar Joabe, chama Salomão: meu filho, eu estou velho, faz o seguinte, não tome Joabe por inocente. Esse mesmo rei, que há um tempo atrás havia sido apedrejado por Simei, quando fugia de Absalão, Simei jogava pedra nele. E aí Abissai se levanta e diz assim: vamos lá e vamos cortar esse homem no meio. Só basta dizer uma palavra, rei, e eu vou lá e corto ele no meio, despedaço ele. E aí o rei: não faça isso, Abissai. Não faça isso, porque se ele está jogando pedra em mim, deve ser porque Deus mandou ele jogar pedra em mim. E aí, agora, velho, Davi chama Salomão e diz assim: Salomão, seguinte, sabe Simei? Um dia ele jogou pedra em mim, viu? Não deixe ele ficar inocente. Eu estou vendo aqui, Israel está com esse desenho de um rei frouxo, um rei fraco, confiando num filho. Aqui ele está entregando carta branca e diz: governe aí, faça tudo que eu não tive coragem de fazer. E Salomão assume o trono assim. Salomão assume o trono na base da violência. Sai exterminando todos os inimigos, toda a oposição. Ele vai descendo a faca. Tem outro leão de chácara chamado Benaías, ou Benaia. E diz: Benaia, mata todo mundo. Bora, vai haver paz no meu reino. E Salomão governa com paz. Mas há um preço muito, muito, muito caro. Salomão constrói um templo suntuoso, em que o mundo inteiro viaja para olhar. E constrói um palácio ainda 2 vezes maior que o templo. Salomão faz uma coleção de cavalos. Salomão faz uma coleção de mulheres. Tudo o que não era indicado para um rei, Salomão faz. Salomão constrói um império com paz, mas a custo de muito trabalho forçado, de exploração do seu povo e de impostos pesadíssimos. A carga tributária de Israel vai para o teto. O povo está enlouquecendo. O povo não aguenta mais. Deus olha para Salomão e agora Salomão, apaixonado pelas mulheres, começa também a adorar os deuses das suas mulheres. Salomão agora é um feiticeiro, Salomão é um idólatra, Salomão é explorador de mulheres, Salomão é explorador do povo, Salomão enriquece à custa do trabalho e do imposto do povo.
Deus olha para Salomão e diz: Salomão, você fez tudo errado. Por amor ao seu pai, Davi, eu não vou dividir o trono, não vou dividir o reino nos seus dias, mas no dia dos seus filhos, aí tu vai ver o bicho pegar. Aí, meu irmão, o negócio vai pipocar em Israel. Salomão morre e deixa um pimpolinho mais mimadinho do que ele e Adonias juntos, chamado Roboão. Roboão assume o trono no capítulo 12. E ele tem duas opções. Ele tem dois conselhos, dois times de conselheiros. Um time dos anciãos. E ele consulta primeiro o time dos anciãos. Ele diz: eu estou assumindo o trono agora, chegando aqui, sangue novo. Minha gestão vai ser diferente. Queria um conselho de vocês, o que é que eu faço? Os anciãos olham para ele e dizem assim: Roboão, o povo não aguenta mais. O povo está trabalhando no limite. Meu irmão, eu tive uma ideia. Vamos fazer um negócio aqui, um livrinho chamado CLT. O que você acha? Vamos dar feriado, repouso semanal remunerado, férias, 13º. O povo vai ficar feliz. Dá um vale peru no final do ano. Vai dar tudo certo. Você vai ver como o povo vai gostar disso. Chegam os jovens, dizem: eu não acredito. Tu agora vai regar para esses caras. Nada, rapaz. Você não lembra de seu pai? Os jovens olham para ele e dizem assim: não faça isso. Faça igual seu pai. Seu pai ganhou foi na espada. Seu pai ganhou foi na força, rapaz. Deixe de ser abestalhado. Vai amarelar para esses otários? Nada. Diz assim para eles: ó, meu pai castigou vocês com açoites, mas eu vou castigar com escorpiões. O meu dedo mínimo é maior do que o lombo inteiro do meu pai. Não brinquem comigo. Roboão ouviu quem? O rebanho de TikToker que estava perto dele. Os influencers. Já tinham conquistado um monte de coisa e estavam lá aconselhando eles. Gostei dessas dancinhas aqui, é ela que eu vou fazer. E foi. Chegou para o povo e disse assim: vou aumentar os tributos. Meu pai castigou vocês com açoites, eu vou soltar os escorpiões em cima de você. Na mesma hora que aconteceu, um golpe de Estado. Jeroboão se levantou e inaugurou uma revolução em Israel. Ah, é? Venha. Numa tacada só, Jeroboão levou 10 tribos de Israel. Israel tinha 12 tribos. Jeroboão declarou independência de 10 tribos, reino do norte. E assim, Israel nunca mais foi a mesma coisa. Toda a mazela de Israel que existe até hoje é culpa do senhorzinho Roboão. Roboão fez levantar a maior revolta da história de Israel. E, naquele dia, 10 tribos do norte declararam independência e 2 tribos do sul, somente Judá e Benjamim, ficam com o reino de Roboão. Nesse ínterim, agora nós temos 2 reinos, reino do norte, reino do sul. 10 tribos acima, 2 tribos abaixo. Roboão governa sobre 2 tribos apenas, e Jeroboão dá esse golpe de Estado e fica com 10 tribos. E aí vem o capítulo 13 que a gente leu. Está Jeroboão reinando sobre o norte e está em Betel, cidade que era conhecida como Casa de Deus. Mas na Casa de Deus agora tem um altar erguido para outros deuses. E Jeroboão institui a idolatria, feitiçaria, culto a outros deuses, sacrifícios humanos, tudo isso de ruim ele institui em Israel. E aí vem um profeta que sai de Judá, reino do sul, sai de Judá peregrinando até Betel. E a Bíblia só diz que ele era um profeta jovem, não diz o nome dele, é um profeta jovem, cheio de vigor, cheio de ânimo, cheio do óleo, cheio da unção, está lá todo animadão, e ele chega na cara de Jeroboão, diante do altar de Jeroboão, no meio do culto de Jeroboão, sem um guarda-costa, sem um Benaia, sem um Joabe do lado, sem ninguém, o camarada começa a profetizar contra o altar de Jeroboão. E diz: altar, altar. Deus mandou dizer que ele mesmo irá levantar de Judá, olha aí,
Judá ele vai levantar um profeta, ele vai levantar um homem de Deus, um rei chamado Josias. E esse rei vai quebrar você no meio, seu altar safado, e vai sacrificar sobre você, os profetas que estão queimando incenso a você, e vai haver um holocausto de profeta aqui, vai ter churrasco de profeta em cima de você. E a prova de que eu estou falando a verdade é que agora esse altar vai partir no meio e as cinzas do sacrifício aqui vai cair tudo. Na mesma hora partiu. Jeroboão vê aquilo, não é possível. Não só ele está acabando com o culto de Jeroboão, como ele está dizendo que vai vir um rei de Judá para acabar com a brincadeirinha do reino do norte. Jeroboão pegou meu irmão. Apontou o dedo e disse: prendam esse homem. Na mesma hora que ele fez isso, o profeta lançou a magia, deu um Hadouken lá, o braço dele ficou preso. O braço do cara ficou teso, se secou e não saiu do lugar. Jeroboão ficou doido. Meu braço, meu braço, meu braço. Começou a pedir a ele: profeta, pelo amor de Deus, ora aqui para meu braço voltar ao normal. O profeta, arregou, né? Vou orar por você, fique pianinho aí, pai. Ele faz uma oração e o braço dele volta ao normal. Na mesma hora, Jeroboão ficou doido. Rapaz, você tem muita unção, menino. Rapaz, que oração poderosa foi essa? Vamos fazer o seguinte: hoje o jantar é por minha conta, você vai jantar na minha casa, no meu palácio. E mais, eu vou lhe recompensar, eu vou lhe dar uma oferta gorda que o seu ministério nunca viu. Rapaz, você é bom demais. Vou marcar uma vigília de poder e avivamento para você pregar aqui semana que vem. É agora. O profeta novo, cheio de gás, com a palavra de Deus no coração, diz: meu querido, eis que te digo, poderias tu me dar metade da tua casa, metade do teu reino, me devolver. Meteu uma Juliette no olho ali, pô, saiu tirando onda. Daquele jeito. O rei ficou lá com o cara de babaca, todo estatelado. O povo inteiro olhando, dizendo: rapaz, é o homem de fogo. Meu Deus do céu. Que profeta é esse? Calma, Diogo Dantos. Calma, venha menos, cara. Era muita unção. Mas aí, é aqui que a história começa, o leite começa a azedar. Ele acabou de dar um show, meu irmão. Pregou a melhor mensagem da vida dele. Vigília de poder, todo mundo se convertendo naquele negócio. Mas aí, naquela cidade, em Betel, a Bíblia diz que tinha um profeta velho. E os filhos dele vão lá e dizem: meu pai, tem um menino que me lembrou você, jovem. Rapaz, o cara chegou lá, pregou, fez um milagre, partiu o altar no meio, orou pelo braço, o braço ficou duro, depois ficou mole de novo, foi um negócio louco. A gente nunca viu um negócio daquele não. Na mesma hora, o olhinho do profeta velho brilhou. Ele foi por onde? Foi por aquele caminho ali, ó. Pegou a linha verde. Eu vou lá atrás desse moleque. Lá vai ele atrás do menino. O coração do velho está acelerado. Ele encontra o profeta novo e diz assim: menino, foi você que fez aquele estrago no culto de Jeroboão? Foi mesmo? A resposta, aquele menino que no instante estava: não comerei, não beberei, não voltarei. Foi você? Aí ele: fui eu mesmo. Fui eu, sim. Muito prazer. Está aqui meu cartão de pregador. E aí o profeta diz: menino, eu estou encantado. Nem nos meus melhores tempos eu vi um negócio desse. Faz o seguinte, vamos tomar um café comigo lá em casa. Você vai me contar tudo aí, seu segredo, como é que você faz seu devocional, como é que você toma café com Deus aí. Você vai me contar esse negócio aí. Você lembra da resposta dele para o rei? Ainda que você me desse metade do seu reino, metade da tua casa, eu não iria nem pensar, não faço um negócio desse agora. Ele está: eu não posso. Agora sim, o profeta chama ele para tomar um café. Vem cá comer comigo, tomar um cuscuz. Ele: eu não posso. Deus não deixa. Não, rapaz.
Você tem essa palavra aí que você não podia comer nem beber, mas deixa eu te contar. Eu também sou profeta. E o que você não sabe é, um anjo me falou que você pode sim. Ele, falou, foi? Se o anjo falou, então eu vou, pô. É porque o anjo não tinha me dito esse final aí. Então eu vou. E lá vão eles conversando. Um falando sobre os velhos tempos e o outro falando sobre os novos tempos. Quando estão sentados à mesa, depois de ter comido, ter bebido, o luto começa e o profeta velho novamente é visitado pelo Senhor e vê uma palavra. Ele diz, cara, tem uma notícia ruim para você. O Senhor está me dizendo agora que você desobedeceu a palavra dele. E por causa disso, você não vai ser sepultado com seus pais. Deus tem um juízo para você. O clima de luto vem. O profeta novo diz, então vai embora, acabou. Não dá mais para ficar aqui. Paciência, vou correr para casa. Sela o jumento, vai embora. No meio do caminho, a Bíblia diz que um leão cruza com ele e despedaça ele. Pega ele pelo caminho. Provavelmente um leão amando do Senhor. É o que o texto deixa bem desenhado assim. Um leão amando do Senhor. Foi lá, despedaçou o profeta. E a Bíblia diz que ficou o leão e o jumento um parado olhando para o outro assim. Imagina a conversa, o jumento perguntando, e aí? Vai terminar de lanchar não? Ele, não, só vim matar mesmo. Deus mandou só matar, só matei. O jumento não foge, o leão também não foge, ficam lá os dois parados. Aí o profeta velho ouve e vai lá e pranteia sobre o profeta novo. Encontra o leão e o jumento lá, os dois parados. Leão, tá tudo bem? Não, só vim matar esse aqui, pode ir. Ele leva e pranteia e chora. A história termina aí. Mas ela tem um monte de ensinamento para a gente. Eu queria brevemente falar o que essa história ainda hoje pode repercutir na minha e na sua vida. Veja quais são o conjunto de sentimentos que cada um deles guarda. Eu estou vendo aqui, em primeiro lugar, um profeta apaixonado pelo Senhor Deus. Um profeta apaixonado pelo seu ofício. Um profeta que quer ser fiel à palavra de Deus. Um profeta que quer ouvir e quer honrar o seu sacerdócio, a sua missão, o seu ofício. Eu tenho aqui um profeta jovem, cheio de vigor e que quer sinceramente agradar a Deus. Mas ao mesmo tempo que ele quer agradar a Deus, ele também quer reconhecimento porque agradou a Deus. Ele também quer o nome dele registrado. Ele também quer um pouquinho de elogio. Ele também quer a sua vaidade sendo alimentada. Porque afinal de contas não é qualquer um que chega em Israel, que chega perto de Samaria, que chega em Betel, quebra um altar, faz o braço do rei ficar seco, retesar. Depois ora, o braço volta ao normal e sai de lá sem levar um centavo de oferta. Não é qualquer um que faz um negócio desse. E agora ele está recebendo um convite tentador de alguém que também é profeta, e é um profeta mais velho, a quem ele deveria reverência, mas que está reverenciando ele. E aí isso aí mexia com o coraçãozinho dele. É um homem que quer agradar a Deus, mas que também quer ser agradado. E ao mesmo tempo, eu tenho ali um outro profeta, que o admira, ao mesmo tempo que o inveja. Que lembra dos seus tempos de profeta novo, que tem admiração por aquele menino, que tem uma reverência, que tem uma idolatria, que tem uma adoração por aquele menino, ao mesmo tempo que quer fazer aquele menino ser levado à perdição, porque profeta lá já tinha, e era ele. E a gente vai aprendendo algumas lições com essas histórias, com esses personagens que aqui se apresentam. A primeira lição que eu vejo claramente esse texto nos dando é que os momentos que sucedem às nossas grandes conquistas costumam ser os momentos mais perigosos da nossa vida. Por 3 vezes, durante o ministério de Jesus, alguém teve um grande reconhecimento como representante do Pai ou do Espírito Santo. Por 2 vezes Jesus ouviu
Deus do céu apontar o dedo para ele na presença de outras pessoas e dizer: esse é o meu filho amado, por 2 vezes. A primeira delas foi no batismo. Deus aponta o dedo na frente de todo mundo e diz: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. O que aconteceu depois? Ele foi para o deserto se encontrar com o diabo. A segunda vez foi no Monte da Transfiguração. Ele se transfigura, ascende sobre Moisés e Elias. 3 dos seus discípulos vêm, embasbacado aquele negócio. Até hoje não sabe se sonharam ou se viram mesmo. E ouviu-se uma voz dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Deem ouvido só a ele. Sabe o que aconteceu depois? Desceu do monte, estava lá um homem endemoniado com um demônio que ninguém conseguia expulsar. Uma criança endemoniada. E nem os discípulos conseguiam expulsar. Ele estava afrontando Jesus. Depois das 2 maiores aclamações de Jesus diante dos homens, os momentos seguintes dele foram de encontros com Satanás. Você também lembra de Pedro? Um dia que Jesus pergunta: quem dizem os homens que eu sou? Todo mundo dava uma resposta e Pedro diz assim: eu não quero nem saber o que eles responderam. Para mim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus diz: bem-aventurados tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelaram isso, mas foi o meu Pai que está no céu. Você teve contato com Ele, você representou Ele agora. Horas depois, Pedro quer repreender Jesus, que dizia que se entregaria em favor dos homens, e Jesus olha para ele e diz assim: para trás de mim, Satanás. Agora não é meu Pai que está falando, não. Agora é olá ele. Os momentos em que nós somos aclamados diante dos homens, os momentos de maiores conquistas que temos, os momentos da sua promoção, os momentos da sua aclamação, os momentos do seu Capitólio, o momento em que você é coroado pelos homens, são os palcos das maiores vulnerabilidades da sua vida. E talvez você não tenha percebido. É nesse momento em que você começa a confiar em si próprio. E logo em seguida, Satanás está de pé à sua espreita. Logo em seguida, o maior feito da vida desse profeta, ele se deixa vulnerar. Ele se deixa atingir no seu ego. Ele se deixa atingir nos sentimentos de egocentrismo e de desejo de conquista, nas vaidades ocultas que o seu coração albergava, e ele não percebe o quanto ele estava vulnerável. Então, cuidado, querido. Cuidado. Quando a gente está voando, talvez seja a hora que você, sem perceber, esteja caindo. Os momentos que sucedem às nossas maiores conquistas são os momentos das nossas maiores vulnerabilidades. Talvez sejam os momentos das nossas maiores fraquezas. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Porque a gente quer comemorar. Porque a gente quer celebrar. Porque a gente quer pensar: ai, você não sabe o quanto eu caminhei para chegar até aqui. Subir é difícil, mas cair basta um tombo. Basta um tombo. Basta não vigiar. Satanás está de pé, esperando por isso. Esperando sua autocoroação. Esperando você dizer para si mesmo: é para isso que eu trabalho. A vida não é só pagar boletos. Eu mereço. Satanás também acha. E pode estar à sua espreita, esperando esses momentos de vulnerabilidade, em que a coroação, em que a glória humana, às vezes lhe pregam peças. Segunda coisa que eu preciso lhe dizer, é que, um pouco corolário disso, tome cuidado com relações que você faz, que não sabem te dizer seus defeitos. Com os amigos que chegam perto de você e que, sem você perceber, estão te cobrindo de elogios porque elas estão depositando em você o peso das expectativas e das frustrações que carregam na vida deles. Aquele profeta velho via no profeta novo a expectativa de realização daquilo que se frustrou na vida dele. E ao mesmo tempo que adorava,
invejava. Ao mesmo tempo que amava, odiava. Ao mesmo tempo que queria ver ele prosperando, também induzia ele a erro. Lembre das pessoas que um dia já te adoraram e hoje se colocam como seus principais opositores. São tantos. Tantos que você pode lembrar agora de cabeça que um dia já te cobriram de elogio e não eram capazes de ver um defeito em você. E a gente não percebe que as pessoas às vezes não estão fazendo por mal. Não são filhos do diabo. Por exemplo, eu não quero falar de Judas. Judas, a Bíblia diz, Judas era o diabo. O diabo tinha se apossado dele. Então eu não quero falar desse traíra. Mas fale de Pedro, que diz para Jesus: mestre, se todos esses homens te abandonarem, ainda assim eu não te abandonarei. Aí Jesus: não vai me abandonar, Pedro? Não, morreria por ti. Aí Jesus: morreria por mim, Pedro? Acho que não. E aí bastou Jesus contrariar Pedro num negocinho, frustrar a expectativa de Pedro, agir de modo diferente do que Pedro esperava, e Pedro diz: não o conheço. Não o conheço. E aí as mulheres olham e dizem: claro que você conhece, filho. A sua fala te denuncia. Você deu a paz do Senhor na estante, chamou outro de vaso, aqui eu vi. E a Bíblia diz assim: e então Pedro começou a praguejar. Pedro começou a dar palavrão para dizer que não era crente. Olha que maduro. Oxe, eu não sou crente em nada. Olha como eu xingo. Poxa. É Pedro. É o abestalhado do Pedro. É esse cara. Você vai me dizer que Pedro não estava sendo sincero quando cobria Jesus de elogios? Estava. Mas Pedro também depositava em Jesus muito das suas carências irrefletidas. Pedro era um homem carente, desejoso de um Messias que viesse cumprir o plano que ele mesmo estabeleceu para o Messias que ele desejava. Tem muita gente que te cobra de elogio porque despeja em você as carências do coração dela. E que no dia que você contrariar, você ganhou o pior inimigo da tua vida. Cuidado com isso. Não deixe o seu coração se entorpecer por elogios de gente que não sabe ver um defeito sequer seu. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. O profeta novo se apaixonou pelo convite de um profeta velho, a quem ele deveria, na ordem natural das coisas, reverenciar, mas que estava agora reverenciando ele. É você o profeta. Aquele homem sai correndo atrás dele. Foi você mesmo que fez aquilo tudo. Ele: fui eu. Louvado seja o meu nome. Quieta. Cuidado com isso. Cuidado com isso, porque isso é... Gente, quantos já assistiram aquele filme, O Advogado do Diabo? Nossa, filme obrigatório para todo crente. Maravilhoso aquele filme. E para todo advogado também. Quem sabe você se converte. É maravilhosa aquela fala do Al Pacino encarnando o Sete Pele lá e botava aquela língua para fora. A vaidade, o pecado que eu mais gosto. Deus é mais. Mas aquilo tem um peso de... Eu lembro que eu assisti esse filme, eu estava no primeiro semestre de Direito. Quase eu desisto. Foi Deus que não deixou. Eu lembrei que João também fala, a primeira carta de João, capítulo 2, verso 1, também fala: filhinhos, não pequeis, mas se pecarem, tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Mas não preciso ser dessa firma, não. Tem outra firma de Jesus me esperando. Eu vou ser do escritório dele. Mas esse filme é muito representativo. Quando o diabo fala: a vaidade é o pecado que eu mais gosto. Porque no fundo, diz a palavra de Deus também, do que se queixa os homens? Dos seus próprios pecados. E como cantava Sérgio Lopes, ou ainda canta, no louvor Natureza Humana, que eu ouvi há 30 anos atrás: eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. O nosso coração se apaixona por elogio, que é uma beleza.
O nosso coração gosta desse afago. O nosso ego adora esse negocinho de gente que olha para você e só vê virtudes, só vê brilho nos olhos. A gente se apaixona por isso. A gente se deixa entorpecer por esse tipo de amizade a ponto de sonegar a palavra de Deus, sonegar os nossos propósitos e desviar porque essa pessoa está te atraindo com esses elogios que você não consegue resistir. E aí vem o terceiro grande conselho para você. Cuidado. As palavras mais tentadoras que você pode ouvir para te desviar daquilo que é a palavra de Deus para a tua vida, normalmente vêm precedidas de um anjo me disse. Deus me deu uma visão assim. Eu também sou profeta. E Deus me mostrou que Ele tem algo novo para você. Cuidado. Cuidado porque hoje em dia a gente precisa tomar muita cautela com aqueles que se apresentam como profetas e dizem que aquilo que Deus falou no passado não vale mais, porque Deus está falando uma coisa nova no presente. Você já ouviu aquela expressão de que a palavra de Deus se renova? Cuidado com isso, ela não é verdadeira. Aliás, o que a Bíblia diz é que podem passar céus, terra, tudo, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Sabe por que a palavra de Deus não se renova? Porque ela não caducou, porque ela nunca envelheceu. Ela é eterna. Não caduca aquilo que é eterno. Deus não tem duas palavras. Paulo, quando escreve aos Gálatas, no capítulo 2, ele vai dizer: queridos, é o seguinte, eu preguei o evangelho para vocês, já mostrei a vocês o que é o evangelho, já mostrei as escrituras para vocês, já mostrei o que é o ministério de Jesus, ponto. Entenderam? Entenderam? Faz o seguinte, se a partir de agora eu voltar aqui e pregar outra coisa, se aparecer outro profeta e pregar outra coisa, e mais, se aparecer um anjo do céu e pregar outra coisa diferente da que eu estou pregando para vocês, que seja anátema, maldição, que seja maldição. Meus queridos, eu creio, eu não tenho como negar que Deus ainda fala por profetas, que Deus fala por dons, que Deus fala por visões, que Deus fala por sonhos. Deus às vezes fala por visão, Deus de vez em quando fala por sonhos, Deus às vezes fala por revelação, mas Deus sempre fala e sempre vai falar pela sua santa palavra. O modo mais inerrante, mais inequívoco que você pode ter, da certeza, da convicção de que Deus de fato falou, está falando e vai falar com você, está aqui na palavra. Não troque o que Deus já falou por aquilo que você acha que um anjo dele falou com outra pessoa. Deus não tem duas palavras. Deus não tem duas palavras. Nenhum dom espiritual, nenhuma visão, nenhuma revelação pode anular aquilo que Ele já falou pelas suas escrituras. Nenhum. As propostas mais tentadoras que a gente tem, que te tiram do seu propósito, que fazem você sair daquilo que você sabe que é a verdade, começam com: ei, um anjo de Deus me disse. Um anjo de Deus me disse. É isso que ele usa como argumento, e aquele menino se derrete. Porque na verdade, o anjo de Deus fala, coincidentemente, exatamente a mesma coisa que estava no coração dele. Ele já queria aquilo. Ele já queria aquele reconhecimento. Não é por acaso que Deus diz: não volte pelo mesmo caminho. Deus está dizendo: volte por outro caminho diferente, não coma e não beba, porque eu sei como é esse reino de Jeroboão. Se você sentar lá, você fica por lá. Se você voltar pelo mesmo caminho, vão te encontrar no caminho e vão te seduzir. Ah, profetinha, eu conheço teu coração. E Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabe quais são as travas que Ele nos impõe, quais são os cercos que Ele coloca em volta de nós, para que a gente não se contamine. Deus sabe quais são as tentações do meu e do seu coração. Se você sabe quais são os seus limites, meu querido, ande longe do seu limite. Não brinque com a palavra de Deus. Pode ter um leão te esperando aí na porta. E é isso a última coisa que eu quero falar com vocês.
A última das 4 coisas que eu quero falar com vocês. Quando o nosso coração está obstinado em viver um evangelho muito mais baseado em pirotecnia, em espetáculo, no mágico, no místico, desprezando a palavra. Quando o nosso coração está obstinado em descumprir a palavra de Deus, que a gente sabe que é eterna. Quando o nosso coração está empenhado em satisfazer os egos, as carências do nosso espírito, da nossa carne. Quando o nosso coração está empenhado em receber o reconhecimento, em se deleitar um pouco mais naquilo que Deus disse, isso não é para você. Você fica mais burro do que um jumento. É o que o texto está apontando. Perceba, o leão foi lá, mordeu o camarada, matou o camarada e não comeu o corpo dele. Não atacou o jumento. O jumento também não fugiu, porque o jumento e o leão estavam obedecendo a Deus. O leão foi lá e obedeceu a Deus. Não, só vim matar mesmo. Tá com fome não? Até tô, mas Deus mandou eu não comer, não beber. O leão conseguiu obedecer a Deus. O jumento conseguiu obedecer a Deus. Mas um profeta, que era íntimo de Deus, falhou nessa missão. Porque o coraçãozinho dele estava obstinado. Qual é a obstinação do seu coração que está te deixando mais burro do que um jumento? Qual é o desejo do seu coração que você já incorporou de tal forma que está te surdando a voz de Deus que está bradando no teu coração e você insiste em não ouvir? Que está te deixando mais insensível do que um animal. Um animal consegue ouvir a voz de Deus. Se Deus falou, toda a criação se reverencia a voz dele. Um leão está ali obedecendo, um jumento está ali obedecendo, mas talvez você, que já teve tantas experiências com Deus, que já ouviu a voz dele, que já se arrepiou sentindo a presença dele, que já chorou aos pés dele um dia, que já se derramou aos pés dele, você já não consegue ouvir. Você não consegue entender. Você já não consegue discernir quando é Ele falando. Porque seu coração está obstinado em fazer a própria vontade. Qual é a vontade do teu coração que está fazendo você andar por um caminho que Ele nunca mandou você andar? Qual é a vontade do teu coração que está te deixando tão burro, cara? Que está te deixando, menina, tão fraca das ideias? Que está te deixando cega? Que está te deixando cego? A ponto de você ir sendo devorado sem perceber. E sua história ser abreviada. Aquele menino tinha um futuro brilhante. Aquele menino profetizou de forma correta. Aquele menino cumpriu a vontade de Deus. E ele queria cumprir a vontade de Deus. Ele era sincero. E Deus sabe o quanto você é sincero. O quanto você é sincera. Ao dizer diante dele, eu quero ser santo, eu quero cumprir tua voz, eu quero obedecer tua vontade. Deus sabe que você está sendo sincero, mas você também é sincero ao dizer, mas eu quero aquilo ali também, eu quero aquele outro caminho também, eu quero satisfazer minha carência também, eu quero satisfazer o desejozinho da minha alma também. E aí, o misto de sentimentos vai deixando você totalmente surdo para a voz de Deus e mais irracional do que um leão e do que um jumento. Até quando? Fica de pé. Eu quero dizer que a sua história não precisa terminar assim. Você pode se encontrar com outro leão. Não aquele designado para matar. Não aquele que vem para cumprir um juízo e derrubar você. Não, não precisa ser esse. Pode ser aquele que um dia morreu como vítima em holocausto, que um dia foi cordeiro, mas que hoje ressuscitou como um leão
e que vai lutar não contra você, mas em seu favor. Desde que você submeta a palavra dele. Não negocie a palavra dele. Deus não tem duas palavras. Ele não vai revogar isso aqui porque apareceu um anjo e falou o contrário. Não tem dom espiritual, não tem visão que revogue isso aqui. O que ele falou permanece para sempre. O que Deus falou na sua palavra, a palavra que ecoou um dia no teu coração, a palavra que te converteu, a palavra que te tirou do charco de lodo e perdição, ou talvez a palavra que hoje está ecoando no teu coração. Se você olhar a primeira vez que Jesus Cristo aparece pregando, você vai encontrar em Mateus capítulo 4 e vai dizer assim, ó, e apareceu naqueles dias Jesus de Nazaré, pregando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você olhar a primeira pregação de João Batista, você vai olhar em Mateus capítulo 3, dizendo, e naqueles dias apareceu João Batista pregando e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A mensagem do evangelho não muda, mas transforma. É a mesma mensagem. Ainda hoje estamos aqui pregando, arrependei-vos. Deus sabe o quanto está sendo difícil lutar contra a sua própria alma, contra os desejos do seu coração, contra as suas carências, contra seus medos, contra suas angústias. Deus sabe como está sendo difícil, mas Ele hoje se levanta e diz, ei, você não vai lutar sozinho. Eu estou aqui para lutar contigo. Eu estou aqui para gravar, escrever com pena de ferro no seu coração as minhas palavras. Se agarra a ela. Você não precisa de anjo hoje. Você precisa da palavra dele. Você precisa da voz dele ecoando nos seus ouvidos para te lembrar aquilo que ele um dia falou com você. Quem sabe você já se esqueceu das palavras que ele um dia falou no seu coração. Quem sabe você se esqueceu da sensação do arrepio, do choro incontido, das lágrimas nos seus olhos quando ele te visitava. Quando o Espírito dele vinha no seu coração de forma possante e batia aquele desejo repentino de se arrepender, aquele desejo de perdoar, aquele desejo de pedir desculpa, aquele desejo de uma vida mais santa. Ele agora está falando novamente ao seu coração. Você não precisa se encontrar com o leão da morte, porque está aqui presente, passeando em nosso meio, o leão da vida, o leão da tribo de Judá. Sua história não precisa terminar assim. Não precisa. Converse com ele agora. Esse é o seu momento com ele. Você não precisa de secretário. Você tem acesso ao telefone do chefe. Você tem uma reunião marcada com ele. Converse com ele agora. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo, até segredos que eu nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado, o meu presente, e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma, a natureza humana que é em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Ninguém é tão perfeito que consiga fugir dos Deus te vê. olhos vivos do Senhor, No caminho da vida, pelos caminhos que você tem que tomar, Deus te vê. que vê além do mais
mais profundo abismo. Conhece seu coração e seus segredos. E até segredos que eu nunca falei. Não adianta tentar esconder. Ele sabe cada um. Mas Ele dos te acolhe. meus desejos. Ele te abraça. Ele está do seu lado. Faço onde ando, dizendo: você não vai lutar sozinho. Você não vai resistir sozinho. Conhece o meu passado. Ele quer reescrever a sua história agora. Presente. Ele tem um novo destino para você. E quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto é contra a minha própria alma. A natureza humana que é em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Eu luto é contra a minha própria alma. A natureza humana que é em mim. Eu quero sepultar o velho homem, andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só pra Ele, morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Morrer pra o mundo e reviver pra Deus. Pai eterno, não adianta tentar esconder qualquer segredo, qualquer informação, qualquer notícia, qualquer sentimento, qualquer carência daquele cujos olhos são como 7 chamas de fogo que ardem, que penetram no nosso coração, no mais íntimo da nossa mente. O Senhor sabe nossos sonhos, os nossos segredos inconfessáveis, as nossas fraquezas, aquilo que julgamos ser fortalezas. O Senhor sabe tudo. Troca, Senhor, os nossos planos falíveis pelos Teus sonhos insondáveis, pelos Teus propósitos maravilhosos, para que possamos, enfim, morrer para o mundo, morrer para a nossa natureza falível, pecaminosa, morrer para o nosso pecado, morrer para as nossas manias, morrer para as nossas vaidades, morrer para as nossas obstinações, morrer para a nossa carnalidade, mas finalmente reviver para Deus, reviver com Deus, reviver com a ajuda de Deus, reviver pela obra de Deus, reviver pelo milagre de Deus, reviver não porque temos força de vontade, não porque somos otimistas, mas porque a Tua mão de poder nos levanta apesar de caídos. Que o nosso encontro hoje seja com esse leão, o leão da tribo de Judá, que veio para nos dar vida e vida em abundância. E que as Tuas palavras, as Tuas promessas, aquilo que o Senhor já falou conosco, esteja estampado, gravado, enclausurado em nosso coração, para nunca ser perdida. É o nosso desejo. E no Teu nome nós dizemos que o amor perfeito de Deus o Pai, que a graça redentiva salvadora do Filho, e que a comunhão especial, terapêutica, didática, professoral do Espírito Santo de Deus seja com todos aqueles que receberam a Tua palavra no coração, desde agora e até o céu. Amém, amém e amém. Que o Senhor te abençoe e que você retorne à sua casa com a segurança do leão da tribo de Judá.